Bem, boa tarde a todos. Vamos pedir para desligarem o celular, por favor, para não atrapalhar a nossa reunião. E agora vamos ler a folhinha de hoje, do livro Palavras da Vida Eterna, lição 53. Palavras escritas. Examinai tudo, retende o bem. Paulo, Tessalonicenses 5, 21. Disse o apóstolo Paulo: examinai tudo, mas não se esqueceu de acrescentar: retende o bem. Muita gente se prevalece do texto para afirmar que os aprendizes do Evangelho devem ler indiscriminadamente, ainda mesmo quando se trate de ingerir os corrosivos da opinião em letra de jornal ou as fezes do pensamento em forma de livro. Sim, é natural que a mente amadurecida e equilibrada possa ler tudo e tudo observar, mas não é aconselhável que as crianças e os doentes, os fracos e alienados potenciais da razão, tudo experimente e tudo vejam. Sabiamente, a lei divina dispõe sobre o assunto, sugerindo levantamento de zonas indispensáveis à justa segregação. Meninos encontram lares e escolas a fim de que se habilitem para as lutas da vida. Doentes são encaminhados aos hospitais para que se refaçam. Loucos se candidatam aos serviços do manicômio em busca do reequilíbrio. Criaturas fracas que o crime assinalou com enigmas dolorosos recolhem-se às penitenciárias, em cujas asperezas se reajustam. Assim, pois, se te reconheces em plenitude de robustez espiritual, analisa tudo, sabendo que é preciso reter o bem capaz de ajudar na edificação ou na cura dos outros. Se possuis o necessário discernimento e se dispõe de tempo preciso, lê tudo, usando o crivo da compreensão e da utilidade, mas não ouvides escolher o que seja bom e apenas prestigiar o que seja bom, em favor daqueles que ainda não pensam com segurança quando já pode pensar. E assim vamos elevar o nosso pensamento em Jesus, agradecer por esse momento de estarmos aqui, de termos chegado até aqui, né? Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento de estudo, de aprendizado, que o Senhor possa abençoar a cada coração aqui presente. Agradecemos também a espiritualidade amiga que está aqui conosco, nos auxiliando, nos ajudando, nos amparando nas nossas dores físicas, morais e espirituais. Que Jesus possa abençoar a Vanderly, que vai trazer o estudo do Evangelho, e a Francisca, que vai trazer também o estudo da hora do Fonte Viva, do livro Fonte Viva, na hora do passe. E assim, Senhor Jesus, seja com elas, seja conosco, e uma boa tarde a todos. Graças a Deus. Boa tarde a todos mais uma vez, agradecendo assim ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade maior pela oportunidade de nos encontrarmos reunidos nesta casa que nos acolhe, que nos ampara, que nos direciona a viver e a caminhar e ter uma trajetória melhor de vida.
a qual nós nos comprometemos no plano espiritual, que estaríamos vindo mais uma vez entre as milésimas de vezes que nós já reencarnamos, que essa reencarnação seria melhor do que as outras. E nós estamos aqui trabalhando para isso. E por isso nós estamos todos aqui hoje, nessa sexta-feira, à tarde, fria, e cada um saiu das suas casas para ouvir, para aprender um pouquinho mais dos ensinamentos do Mestre Jesus, que Deus nos enviou. E eu estava aqui agora há pouco, até de cabeça baixada, eu estava pedindo assim para o meu mentor, né? Não me deixe desviar as palavras do Cristo, os ensinamentos do Cristo. Porque, como é passado para nós, quem muito abusou da palavra no passado são os mais comprometidos agora com a palavra. Então a gente tem que ter muita cautela. Então não sou só eu que estou aqui falando, né? Mas a Fran que vai fazer o estudo, a Heloísa que está direcionando, é muita responsabilidade para que a gente não desvirtua o estudo e os ensinamentos do Cristo. E o nosso estudo hoje, que está no capítulo 5º, no item 20, aí esse capítulo, ele diz assim, tem como título, Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo longo e um capítulo muito forte, em se tratando só do seu título, fora os outros itens que são dissertados. Bem-aventurados os aflitos. Quem são os aflitos? Todos nós, certo? Todos nós somos aflitos. Por quê? Porque nós vivemos aqui de momentos de felicidade, momentos de alegria, que às vezes nós confundimos, né? Alegria com felicidade, mas são coisas distintas, porque a felicidade ela é plena, ela é constante. Já a alegria, ela é momentânea. Eu estou alegre agora e daqui a pouco eu posso estar muito, mas muito triste. Então, esse capítulo, né, do Bem-aventurados aflitos, a gente tem que parar muito, pensar e refletir. Eu, por exemplo, hoje no meu trabalho, eu tenho um chefe, como todos têm chefe, né? Gente, é difícil a gente ouvir alguém falar bem do chefe, né? Meu chefe é maravilhoso, mas tem chefes bons. Como tem uns também que são os cri-cris, né? Apelido o meu, que ele não saiba, eu chamo ele de bicho de pé. E quando eu ligo para a empresa, né, para resolver alguma coisa, para passar pedido, aí eu falo assim, o bicho de pé tá aí? Aí, não, pode falar, Vanderly. Tá. E ele hoje me tirou do sério. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não posso sair do sério hoje. Aí eu falei assim, o que eu faço para não sair do sério? Aí eu fiquei, os meus nervos vêm à flor da pele, aí eu fiquei nervosa, aí eu falei, perdi o rumo. Falei, tá, e agora? Ele está dizendo que o certo é isso, mas eu sei que o certo é esse, e está aqui no papel, que o certo é o que eu estou vendo, não foi o que ele viu. E agora, eu ligo para o negociador, não sei mais o que eu faço. Aí eu falei, é hora de orar. Vamos orar, Vanderly. Aí fui lá no meu quarto, junto, né, lá no meu móvel, né, de frente para a minha cama, eu tenho algumas imagens. Sagrado Coração de Jesus, eu tenho Maria de Nazaré, tem alguns santinhos lá que eu ganho e eu coloco lá.
Porque nós sabemos que as imagens dos santos nada são mais ou menos do que espíritos elevados, trabalhadores do bem, que continuam trabalhando, nos assistindo, ouvindo as nossas súplicas, as nossas rogativas, quando a eles recorremos. Independente daquele retratinho estar ali ou não. É só uma referência. Aquela foto, aquela imagem serve como referência. É como se aqui na frente da nossa casa nós tivéssemos o busto do Dr. Hermann. Assim como no Frei Luiz, tem no centro o busto do Frei Luiz, onde as pessoas vão lá, fazem as suas rogativas, colocam os seus papeizinhos lá, né? Escrevem, né, os seus pedidinhos e colocam lá. Nós já não fazemos mais isso, né? Mas que de vez em quando dá até vontade de fazer, dá, né? Por que não dá vontade de fazer de vez em quando, deixar aqui um recadinho para o doutor Hermann? Doutor Hermann, por favor, eu não consegui falar com o senhor hoje, mas me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Aí eu sei que eu fui lá e fiz a minha oração e pedi muito para o meu mentor. Inclusive dei uma brigadinha com ele, mas depois eu pedi desculpa. Aí eu falo assim, você me desculpa, meu mentor, eu sei que eu dou um bocado de trabalho, né? Eu sei que um dia também, eu espero ser um dia um mentor e que eu seja um bom mentor. E você me desculpa pelo trabalho que eu dou. E que Deus te ilumine para que você continue evoluindo cada vez mais para me ajudar mais. Olha só, as segundas intenções. E quando eu voltei, aí eu peguei a papelada tudo de novo, abri o sistema, aí eu olhei de novo, aí contei. Aí, 41 clientes, 41 lojas sem telefone. Eu estou certa, ele não está certo. Eu estou certa. Aí, o que eu vou fazer? Liguei para o negociador. Wagner, bom dia. Me identifiquei. Falei, olha, eu expliquei a situação, daria para você me enviar, por favor, uma listagem completa das suas lojas? Porque aqui entre as 148, eu tenho 41 lojas sem telefone. E eu não posso cadastrar as lojas sem telefone. E aí resolvi. Aí ele falou assim, Vanderly, olha, tudo bem. Você só me faz o favor, a gente está em fechamento essa semana, você me liga semana que vem que eu vou providenciar uma listagem atualizada para você com tudo. Falei, maravilha, beleza. Pronto, gente, olha, deu uma aliviada tão grande, mas deu uma aliviada. E eu saí daquela minha aflição momentânea, né? Quer dizer, eu fiquei feliz naquela hora. Fiquei feliz, não, fiquei alegre. Por que a gente fala que ficou alegre? Porque a gente sabe que depois daquele momento de alegria ali, pode vir outro momento de aflição. De repente o outro lá pode se sentir melindrado e me ligar e cascar em cima da Vanderly, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Por isso que o Evangelho fala, né? Que nós temos momentos de alegria e felicidade. E que a felicidade não é deste mundo, o que ele diz aqui no capítulo. Eu vou ler um trechinho. Aí diz assim, a felicidade não é deste mundo. Eu não sou feliz. Nós falamos, eu não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Lamenta-se geralmente o homem em todas as posições sociais. Quem aqui não se identifica que já não tenha falado um dia que a felicidade não é para mim? Que se sente tão infeliz, tão desamparado, como dizia a minha avó, tão jogado às traças, que se acha imerecedor de ser feliz. Mas, como o título diz, a felicidade não é desse mundo. Nós estamos construindo, pouco a pouco, dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, a nossa verdadeira felicidade.
que não é aqui. A nossa felicidade plena está em outros mundos, nos mundos mais elevados, para onde todos nós esperamos ir. Para isso nós estamos trabalhando, para que a gente chegue a essa plenitude de mundos mais felizes, onde tanta aflição não faça mais parte da nossa vida, onde só a felicidade ou os momentos mais felizes seja os nossos companheiros de mais tempo, né? Que fique mais tempo conosco a felicidade e não da maneira que a gente vive agora, né? Que uma hora a gente tá sempre numa corda bamba, né? E outra coisa que ele fala aqui, que eu tenho para falar, mas eu vou ler mais um pouquinho. Isso prova, meus queridos filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta afirmativa do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Realmente, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são as condições essenciais da felicidade. Aí nós juntamos essas três aqui: fortuna, juventude, fortuna, juventude, e mais o que eu li? E felicidade. Fortuna, juventude e felicidade. Aí pega lá uma pessoa, junta tudo. Eu vou trazer para mim, né? Eu quero tudo isso aí. Fortuna, juventude e felicidade. Será que eu vou ser feliz aqui, residente nesse planeta de provas e expiações? Não tem como, porque nós somos procuradores constantes de sempre algo mais. Nós nunca estamos satisfeitos com o que temos. E o que temos nem sempre nos traz a felicidade. Quem tem muito dinheiro? Quem tem fortuna? Nós podemos dizer que são felizes? Vamos perguntar para alguém que a gente conhece? Os grandes afortunados têm filhos, têm netos. Mas aí, aquele dinheiro pode comprar tudo? Não pode. Pode comprar a maneira do seu filho que está vivendo por um caminho errôneo? E aí a pessoa, o pai, a mãe, com tanto dinheiro, e não pode tirar o filho daquele caminho que ele escolheu, que está trazendo a infelicidade para ele e para todos da família? Olha como a droga está tirando o sossego e a paz de todo mundo, de várias famílias, do rico, do pobre, daquele que nem família tem, que vive na rua, mas é uma maneira que ele tem de fugir, é a fuga, ele parte para a droga. Porque enquanto ele usa a droga, ele fica fora de si, fica em êxtase e até esquece aquela vida precária que ele vive. Então, a fortuna a gente já viu que não traz a felicidade. Ela ajuda, mas não traz. A juventude. Gente, eu gostaria tanto de ser jovem para sempre, mas não deu, né? Não vai ser nessa. Aí eu fico sonhando com o meu desencarne. Porque dizem que quando a gente desencarna, que aí aos poucos, né, o espírito da gente, a nossa alma, né, vai rejuvenescendo e vai, né, adquirindo as formas anteriores. Aí eu fico assim imaginando, como será que está a minha vozinha agora? Eu tenho a imagem dela de quando ela desencarnou, idosinha, 94 anos, linda, maravilhosa, o amor da minha vida que me criou. Aí eu fico assim, e agora? Eu desencarno, eu vou procurar minha vozinha com aquela imagem. Onde eu vou encontrar? Mas a espiritualidade, ela é tão boa, que ela traz assim, que ela traz o ser amado para a gente, para nos confortar, e traz o ser amado com aquela fisionomia
com que ela desencarnou. Por isso, quando os doentes, né, prestes a desencarnar, que começa a falar, ah, minha mãe, ah, o meu pai, ah, o meu filho. E aí a gente acha que, que a pessoa está delirando, mas na realidade não. É a benevolência da espiritualidade de trazer os entes queridos que já foram para ajudar no desencarne daquela pessoa, para aquela pessoa não sentir medo, que ela não está desamparada, né? Que os parentes estão ali, que a sua mãezinha está ali para te dar a mão, para te levar, para tirar aquela pessoa daquela aflição. Aí vai lá e dá aquele momento de felicidade naquele leito que chamamos de leito de morte. É bem contraditório, né? Leito de morte e leito da verdadeira vida. Porque nós saímos do leito da morte e passamos para a verdadeira vida. Aí nós vamos ler um pouquinho mais adiante. Assim, pois, aqueles que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela e em apenas uma existência lhe é permitido atingir o máximo alto grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que está demonstrado por uma experiência arquissecular que a Terra só excepcionalmente contém as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. A felicidade completa aqui, na Terra. Então, quem fala para o outro, olha, você tem que adquirir, você tem que ser feliz aqui e agora, porque se você saiu daqui, acabou. Então, seja feliz. Tem muitas pessoas que falam assim, não importa por quem você vai passar por cima, o importante é você. Aí perde o respeito pelo próximo, né? O respeito à hierarquia no trabalho, o respeito a pai e mãe, porque eu vou atrás da minha felicidade, porque a minha felicidade é mais importante. Eu não vou acreditar em mais nada. Olha a responsabilidade de quem pronuncia uma frase dessa. Não acredite que existe felicidade fora da terra. Você morreu, acabou. E aí, aquele pouquinho que existia de esperança naquela pessoa, eu fui lá com a minha frase e acabei de matar. Porque se ele tinha esperança de ser feliz na próxima, em outra vida, eu falei para ele, não, você não vai ser feliz, é aqui e agora. Seja egoísta, junte sua fortuna. Juntar fortuna para quê? Nós não vamos levar nada. E aí ele diz, Jesus fala, juntai tesouros no céu. Porque os tesouros da terra, a gente não pode levar. E pelo contrário, às vezes ele serve muito de aflição para nós. Está aqui nos aflitos. Porque nós ficamos preocupados. O meu salário é X, mas eu quero gastar Y. O meu salário é X, mas eu tenho que economizar. Eu tenho que guardar muito. Eu tenho que guardar muito dinheiro. Aí eu fico numa neura só, para juntar, às vezes até mais do que eu ganho, às vezes até deixando faltar o essencial na sua casa, porque eu tenho que guardar. Porque eu não sei o dia de amanhã. Aí eu estou guardando, e aí a idade vai chegando. Aí eu tenho que... mas aí é assim, não, porque eu tenho que comprar uma casa. Tenho que comprar uma casa, eu fico desesperada, eu tenho que comprar uma casa. Aí eu compro uma casa. Comprei a casa, mas o ser humano nunca está feliz. Aí eu comprei uma casa de 2 quartos. Mas
Não, agora eu tenho que comprar uma casa de 3 quartos, porque a minha casa não tem quarto de hóspede. Chega o hóspede aqui e eu tenho que colocar todo mundo no mesmo quarto, tenho que ceder o meu quarto, colocar um monte de colchonete na sala para todo mundo dormir. Ah, não, eu tenho que receber a galera um pouquinho melhor. Eu, por exemplo, assim, eu já fui a Goiânia algumas vezes, né? E eu tenho um primo, ele é muito trabalhador. Pensa numa pessoa assim, trabalhadora ao extremo. Então, tudo que ele tem é muito abençoado, graças a Deus e ao esforço dele. Ele é uma pessoa muito inteligente. Ele é vendedor igual a mim, mas ele pega uma casa lá de baixo, abre o buraco, começa a abrir o buraco e entrega a casa pronta, com instalação, luminária, com tudo. E aí ele tem casas assim muito boas. Ele tem uma casa na chácara que é assim, é um sonho assim de todo mundo. Aí eles lá chamam de casa de chácara, né? Aí eu vou, nem comprei a minha casinha ainda, aí eu quero a casa que o meu primo tem. Porque eu chego lá, eu quero cobiçar o que é do outro. Aí o que eu faço? Eu não estou evoluindo moralmente e espiritualmente, estou atrapalhando a vida do outro, porque eu estou tendo inveja. A inveja, dizem que a inveja é a pior macumba que existem. Que não são aqueles despachos na estrada, né? Por que é inveja? A inveja é um sentimento. E é um sentimento ruim, que a partir do momento que a gente cobiça o que é do outro, é um sentimento ruim, né? E nós atingimos o outro com um sentimento ruim e atingimos a nós mesmos. Então eu tenho que pensar em mim, no que eu quero para mim agora. O que é suficiente para mim agora? A minha saúde? Ah, tá. Mas eu tenho isso, eu tenho enxaqueca, eu tenho dor no joelho, dor no tornozelo, dor no estômago, a coluna também tá difícil. E aí eu falei, já não tem mais médico para eu ir? E aí eu fico assim, só reclamando. Aí se num tempinho desse aí, eu der uma passadinha em algum hospital, eu chego lá e vou encontrar um doente que está ali por um fio, que sabe que vai desencarnar. E aí você chega lá e vai conversar e diz assim, e aí, meu irmão, como é que você está? Eu estou bem, estou muito bem. Aí você fica assim, como? A pessoa sabe que vai desencarnar e diz que tá tudo bem, tá ótimo. Ele tá feliz com o que ele já construiu, dele ter chegado até ali. E principalmente, quando a pessoa chega na hora próximo ao desencarne, conformado e aceitando, é porque aquele espírito sabe no seu íntimo do que ele fez, do caminho que ele traçou quando ele estava aqui. Que ele fez o melhor. Que ele não passou por cima do outro, que ele não roubou, que ele não matou, que ele não precisou enganar ninguém, que ele sustentou a sua família, fez o melhor que podia. Se o filho não deu para o que deveria, por aquela coisa que a gente mais desejava, todo mundo quer que o filho seja feliz, que siga tal carreira, mas nem todos seguem, né? Porque cada espírito é único e cada um tem o seu livre-arbítrio. E nós não podemos depositar a nossa felicidade no outro. A nossa felicidade depende de nós. A nossa felicidade é única. Então, é besteira a gente falar assim, agora estou grávida, né? Casei, estou grávida, aí fica lá papai e mamãe feliz, porque vai nascer o meu filho, aí o filho nasce, né? Ai, que felicidade! Todo mundo feliz, né? Mamãe, papai, vovó, titi, cachorro, gato e papagaio, todo mundo feliz. Aí a criança cresce, a gente não sabe qual é o caminho que ela vai trilhar. Aí casa. Nossa, vou ser avô.
você é avô, você é avó, eu estou tão feliz, eu estou tão feliz. Tá, aí o bebê nasce. Ah, eu sou avó, o meu neto, a minha neta é a coisa mais linda do mundo. O que é que eu estou fazendo? Eu estou colocando a minha felicidade no outro. Eu não posso fazer isso. A minha felicidade depende de mim, não da felicidade do momento do outro. Como diz o ditado, cada um na sua. Cada um tem a liberdade e o livre-arbítrio de construir a sua felicidade. Não ficar roubando um pouquinho da felicidade do outro para ser feliz. Porque se você roubar um pouquinho da felicidade do outro, quando você desencarnar, você não vai levar, você vai ter que deixar a felicidade aí. Então, façamos a nossa, construímos a nossa. Eu vou ler mais um pouquinho. Aqui na frente ele diz assim: em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, em busca da qual as gerações se lançam sucessivamente, sem poderem jamais alcançá-la. Visto que se o homem sábio é uma raridade aqui na Terra, o homem totalmente feliz não é encontrado com facilidade. Tem muita gente, sim, que se lançam, que se jogam no mundo, que se jogam de penhasco, atrás de felicidade. Enquanto tem outros que a felicidade está logo ali, muito simples. Eu li uma historinha, eu ouvi, né? Daquelas épocas remotas lá dos faraós, né? E que tinha lá um sabichão lá, um todo-poderoso, que estava muito doente. E vivia doente, e triste. E aí todo mundo, né, em volta dele, vamos curar o nosso Senhor, aí chá daqui, chá dali, procuraram tudo, para ele ficar feliz. Para ele parar de ficar doente, porque ele estava muito triste, estava muito infeliz. Até que alguém surgiu e disse assim: olha, ele vai ficar curado. Se vocês saírem e encontrarem uma pessoa que seja feliz e vocês trouxerem a camisa desta pessoa e vestir no fulano, aí a felicidade vai chegar no fulano. Saiu todo mundo desesperado para procurar a cura daquela pessoa e encontrar o homem feliz. Aí andaram, chegaram lá e encontraram o homem feliz. Numa choupana. E aí falaram assim: mas, seu fulano, olha, que nós estamos vindo para procurar ajuda de seu fulano, né, que a gente quer que ele fique saudável, que ele fique bem, porque ele está muito infeliz. Aí nós sabemos que o senhor é uma pessoa feliz e nós gostaríamos que o senhor nos desse a sua camisa para levar para o nosso senhor vestir, usar e voltar a ser feliz. Levar a felicidade para o nosso Senhor. Aí o senhorzinho lá falou assim: eu sinto muito, mas eu não tenho camisa. Ele morava numa choupana, não tinha camisa e é feliz. Aí o outro lá, com tudo, um monte de serviçais, com tudo do bom e do melhor, não conseguia ser feliz e ainda queria tirar a felicidade do outro. Olha que contradição, né? E nós vamos ler mais um bocadinho. Aí que diz assim, isso aqui eu já li. Consequentemente, se a morada terrestre está sujeita às provas e às expiações,
é forçoso admitir que existe em outra parte moradas mais favorecidas, onde o espírito do homem, ainda proporcionado em corpo material, possui sua plenitude, as alegrias ligadas à vida humana. Eis porque Deus semeou no íntimo esses belos planetas superiores, para onde vossos esforços e vossas tendências um dia vos farão gravitar, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. É o convite para a gente caminhar, porque mundos melhores estão nos aguardando e nós não queremos abrir mão disso. Mas depende de nós, porque Deus prometeu, Deus falou que tem. E nós, através da doutrina, nós sabemos que existe os mundos, outros mundos habitados, os mundos felizes, os mundos superiores. E é lá que está a nossa verdadeira felicidade. Mas ainda nós ficamos aqui brigando conosco mesmos. Aí nós falamos assim: passei em frente a uma vitrine. Eu vou ficar tão feliz se eu conseguir comprar aquele vestido. Aí você olha para um lado e vê alguém à beira do caminho que está com as vestes rasgadas e às vezes a gente nem pensa, não para pensar, para olhar com olhar de caridade, com olhar de amor. Que é por aí que a gente caminha. Não, o meu olhar está naquele vestido que nem tem preço, de tão caro que é. Eu sou terrível. Quando o meu olho bate em alguma coisa que eu gosto, não tem preço, eu já sei que é muito caro. Aí eu fico assim: doutor Hermo, o senhor é danado. Bem que o senhor me falou uma vez: filha, está sendo difícil você viver aqui agora, né? Sem as pérolas, sem os ouros e as sedas de outras vidas. Gente, nunca mais isso saiu da minha vida. Aí cada vez que meu olho bate em alguma coisa que eu não posso comprar, eu me lembro do doutor Hermo. Mas eu não vou lá e eu também não quero, eu passo batida, tá, gente? Eu passo batida. Eu já fui mais compulsiva, graças a Deus eu estou melhorando. E aí tem alguns ensinamentos, algumas frases do Chico, né? Que ele fala assim: que você quer aquele sapato mais caro. Aí você não pensa naquele que está descalço. Ou que existe alguém que nem pé tem para colocar um sapato. Que gostaria de usar um sapato, mas não tem um pé. Aí você reclama: minhas pernas hoje estão tão doendo, estão tão cansadas. Eu chego em casa assim, tá? Um balde de água quente agora, e vou colocar meus pés, mas eu quero reclamar das minhas pernas que estão doendo. E eu não paro para pensar que tem muita gente que gostaria de ter umas pernas doloridas e gostaria de andar. E eu andei tanto, que eu estou com as minhas pernas doloridas à noite. Mas eu não valorizo, porque nós não estamos 24 horas pensando nos ensinamentos e nas lições que o Mestre Jesus nos trouxe. E aí eu digo assim: falha nossa, estamos perdendo tempo. Vamos aproveitar todo. Aí nós vamos ao supermercado. Ultimamente eu não compro mais, eu não faço mais compra do mês. Aí nós vamos ao supermercado e aí fazemos aquela compra do mês, que sobra de um mês para o outro. E aí vai lá, quando a gente vai procurar um quilo de feijão, já deu caruncho, destruiu tudo. Comeu o arroz, já está cheio daquele bichinho. Enquanto tem pessoas que estão com a sua panela vazia, sem um grão de arroz para cozinhar. Tem o seu filho doente, sem um caldinho para lhe saciar a fome. Porque nós ainda estamos mergulhados no eu.
Primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Porque a minha aflição é maior do que a aflição do outro. E nós temos que parar. Vamos colocar tudo na mesma balança, no mesmo nível. A minha dor não é maior do que a do outro. Às vezes a do outro é até maior do que a minha. Como ele tem mais entendimento, ele reclama menos, aceita mais. Quem está com mais bônus? Eu ou ele? Claro que é o próximo que está aceitando. E a felicidade custa pouco. Nós conhecemos o Jerônimo, a história de Jerônimo de Mendonça, né? Jerônimo de Mendonça foi um espírito de família muito humilde, de mãe lavadeira, e ele se contentava com pouco, não reclamava. Com 18 anos, ele era muito alto, ele mediu 1,90 m. Com 18 anos começou a aparecer os primeiros sintomas, né, da artrite reumatoide. Aos 20 anos apareceu mais tudo de difícil que podia aparecer, né? Problema de coração. Aí ele ficou 30 anos em uma cama. Só que aí ele conheceu a doutrina. E ele ficou 30 anos numa cama, conhecedor da doutrina, fazendo palestra, pregando bem, com muita dificuldade para respirar, mas ele não deixava de fazer o seu trabalho. E um dos grandes desejos dele era: qual o seu maior desejo, Jerônimo? Que te faria feliz hoje? Que te daria felicidade? Aí ele: deitar de bruços. Porque ele nunca poderia deitar de bruços. Ele só deitava de costas para a cama. De bruços não podia por causa do coração. Mas mesmo assim ele nunca foi poupado. E ele nunca fugiu das suas responsabilidades. E nós, será que estamos cumprindo as nossas responsabilidades? Ele era considerado, ele se dizia o Tarzan. Ele se olhava no espelho, como ele era muito grande, aí ele batia no peito, que ele era o Tarzan. E um dia ele estava num centro espírita e estavam dando a psicofonia, né? E de repente o médium parou e falou que tinha uma mensagem para o Tarzan. Aí deu a mensagem curtinha: Tarzan, aproveite, porque a selva vai começar a pegar fogo agora. Escolha os melhores cipós, porque as dificuldades estavam para vir. Se ele achava que ele estava em dificuldade, ele se preparasse, porque mais dificuldades viriam para ele. Mas nem por isso ele esmureceu, nem por isso ele se entristeceu ou se maldizeu. Eu não sei se foi ele, eu acho que era com ele, que tinham que colocar peso no peito dele para que ele conseguisse respirar direito. Era ele mesmo. Então colocava um peso no peito dele para que o coração não ficasse tão forte, bombeando tão forte, e ele não conseguisse respirar. Será que nós aceitaríamos, né, com tanta boa vontade, com tanta resignação, isso tudo? Não. Por quê? Quem foi Jerônimo de Mendonça? Que espírito é esse? Quem foi Chico Xavier? Madre Teresa de Calcutá, que abandonou toda a fortuna dela e foi viver com os pobres, foi cuidar dos pobres. O Chico vivia lá com os pobres, tomando conta de gente cheirosa, de gente mal cheirosa, né? Trabalhando praticamente 24 horas por dia.
A felicidade dessas pessoas estava no bem, estava em fazer o bem, estava em cuidar do outro, estava em cuidar do próximo. E nós vamos chegar lá um dia de nos sentirmos felizes por cuidar do próximo? Gente, a felicidade proporcionar momentos felizes custa muito pouco, mas já é um treinamento para quando nós chegarmos no plano espiritual e quando quando a gente aceitar voltar para esse planeta de novo, porque eu já falei que eu não estou muito afim de aceitar logo assim de pronto não, né? Mas a gente não sabe o que fala, Deus que sabe o que faz. Na outra semana, eu tenho fascite plantar, então é muito difícil sapato, calçado no geral é muito difícil para mim. Aí eu vou comprando, aí eu compro um, aí eu vou lá experimento, aí compro, aí esse vai dar. Aí gente, eu vou trabalhar o primeiro dia, eu chego em casa acabada. Falei, ainda não é esse. Gente, eu vou pagar a primeira prestação ainda, já não vai dar para usar. Aí vamos usar os sapatos Usaflex. Tá, comprei uma sandalinha Usaflex. Foi muito bem. Agora não dá mais, Usaflex não dá mais. Aí eu peguei, aí eu comecei, eu tô sempre passando à frente, né? Aí na outra semana eu peguei a sandália Usaflex, aí eu falei assim, fulana, olha, tem 4 sandalinhas aqui. Vê se dá no teu pé, porque o meu pé é 35, o seu é 36. E ela tem problema grave no joelho, né? Dificuldade, muita dificuldade. E aí ela falou assim, já começou a experimentar no carro. Aí ela, ai amiga, deu. Ah, olha essa que deu. Ah, aí, olha essa Usaflex. Olha, foi feita para mim. Olha, tem até a curvinha do meu pé. Aí eu fiquei, aí eu dirigindo, aí olhei assim para a pessoa. Falei, momento de felicidade custa pouco. Uma sandália usada. Já há uns 2 anos que eu usava aquela sandália, mas o Usaflex é um produto bom, né? E aí, depois eu liguei para saber como é que ela estava, né? Você está melhor? Aí ela falou assim, olha, eu fui fazer fisioterapia e eu fui com aquela sandalinha que você me deu. Aí quando eu cheguei lá, aí o ortopedista falou assim, dona fulana, é com essa sandália que você tem que usar. Mas não só para sair ou para vir trabalhar, inclusive em casa. Inclusive em casa. Olha o formato anatômico dela. Olha como o teu pé encaixa, a curvinha do seu pé encaixa tudo direitinho aqui. Aí eu falei assim, nossa amiga. Eu falei assim, gente, você tá tão feliz por causa disso? Aí ela, tô amiga, olha o meu pé tá tão feliz, meu joelho tá tão feliz. Aí eu falei assim, olha, eu tenho outra dessa lá em casa. Eu quase joguei ela fora. Não é jogar não, gente, eu não jogo fora não. Eu pego os sapatos, quando é aqueles mais idosos, aí eu coloco lá no meu portão, junto do muro, coloco todos eles arrumadinhos assim, e uns sacos de mercado embaixo, que é para a pessoa escolher ali e levar o que der. E eu quase coloquei essa sandália lá, mas ainda não tinha colocado. Aí eu falei assim, amiga, eu tenho outra dessa, um pouquinho mais usada. Tá na minha gaveta que eu guardo de sapato. Aí, eu vou ver, eu vou levar para você. Aí ela, ai amiga, eu vou adorar. Porque aí eu vou usar essa que você vai me dar, eu vou usar em casa, para eu andar em casa, que o ortopedista me proibiu de usar sandália havaiana ou qualquer outro chinelo. E aquela outra pretinha, aquela mais novinha, aí eu vou usar para eu sair, para eu trabalhar, para ir para casa espírita. Aí eu falei, uma sandália usada, careca assim, ela não estava muito ruim não, é porque eu dou muita topada. Eu não sei o que eu faço, gente, eu estou sempre dando topada, aí eu acabo com o meu sapato todo na frente. Mas ela ficou tão feliz, que eu me senti até, assim, meio sem graça, né? Porque as pessoas querem ser felizes com muito. Nós queremos ser felizes com muito. Quem
quer um carro de luxo, ele quer o top do top do top. Ele não quer aquela coisinha minúscula. Ele quer aquele top do top. E ai de alguém, aí ele vai e compra aquele carro top do top, e ai de quem encostar naquilo ali, que ele cuida daquele carro mais do que cuida da família. Se você dá uma encostadinha ali, ele vai lá com a flanelinha, dá brilho, né? Ele faz daquele carro ele próprio. A pessoa deixa de existir. O que existe é o bem material. Só com carro, não. Com muitas outras coisas. Eu tenho uma vizinha que ela limpa a casa desde a hora que ela levanta até a hora que ela vai dormir. Ela tem 85 anos. Fez um ano que a filha dela desencarnou e tem 4 meses que o marido desencarnou. E ela mora sozinha lá do meu lado. Mas ela tem mania de limpeza. Então ela varre, ela passa pano, só ela. E limpa, e varre, lava. Aí eu falei, vai descansar. Aí ela não aguenta andar. Tão fraquinha, parece uma linhazinha andando assim, sabe? Com aquela vassoura. Essa vassoura tá pesada. Mas não tem jeito. Aí eu falo assim, olha, é só a senhora. Não precisa varrer essa casa todo dia, passar pano todo dia, é só você. Depois você vai embora, a casa vai ficar aí. Aí vai vir outro morar aqui na casa, nem vai ter o mesmo cuidado que você tem. Para que tanto? Se poupe um pouco, se cuide, né? Vai se alimentar direito, vai dormir um pouquinho. Você já se cansou tanto, cuidou de tantos doentes, né? Está tão fraquinha. Mas são as escolhas que nós fazemos. Aí depois, a gente fica assim, mas eu estou tão cansada. Aí ela me chama de Vandeca. Às vezes ela bate lá na minha janela. Vandeca, dá para você me levar amanhã, 5h30 da manhã, lá no posto de saúde, porque eu tenho que ir no médico? Aí eu falo, ó, 5h30 não, 6 horas, tá? 6 horas eu te levo, sem problema, de boa. Agora, 5h30 não. O médico começa a atender 8 horas. Por que você vai para lá, fica sentada naquele banco duro, 2 horas sentada lá, esperando o médico começar a atender, sai não sei que hora. 6 horas eu te levo. Tá bom assim? Ah, então tá bom. Anteontem ela me pediu foi até bom ela me pedir. Que ela falou assim, Vandeca, você tá indo para onde? Eu falei, tô indo para Taquara fazer um cliente. Aí eu falei, por quê? Aí ela, sentada assim, jogada no banco, toda arrumadinha. Por quê? Ah, porque eu quero ir no posto, tomar vacina. Ai, mas eu não sei se eu vou conseguir andar até lá. Ou então eu tenho que andar até lá embaixo, que vai dar quase a mesma distância. Tudo bem, eu levo a senhora lá. Eu vou aproveitar e vou tomar vacina também, que eu ainda não tomei a vacina da gripe. Aí ela, mas e na volta, como é que você vai fazer? Falei, eu deixo a senhora aqui e depois eu vou trabalhar. Aí fui lá com ela, tomamos as vacinas, eu tomei até mais uma lá, arrumei mais. Quantas eu posso tomar? 2 no dia? Então me dá mais uma. Tomei mais uma lá. Passamos em casa, deixamos ela. Eu falei assim, agora a senhora vai sossegar, vai descansar. Mas nós procuramos as nossas aflições. Somos nós e mais ninguém. Não adianta a gente colocar a culpa no outro. Ah, fulano me deixou nervoso. Eu posso culpar o meu chefe por ele ter me deixado nervoso, por ele ter me tirado do prumo, né? Por ter me deixado assim, né? Igual um pêndulo. Eu permiti. Porque se eu quisesse, eu poderia ter dito, não, eu me comando. O sentimento é meu. O sistema nervoso é meu. Eu posso dizer um não para isso. Não preciso discutir com ele, não preciso dar razão para ele que ele ainda não tem, que no meu ver ainda é minha, mas a escolha de eu me sentir ofendida, agredida e perder o rumo, a escolha é minha. Eu não posso culpar o outro
pelo que o outro me fez. Eu não posso culpar o outro por eu ter me sentido ofendida. O Chico dizia que ele nunca foi ofendido. Você não me ofendeu. Ele não se dava nem esse direito. Para quê? Ele estava tão evoluído, que ele nunca se ofendia. Um dia nós iremos chegar lá. Eu não sei se foi Maria Teresa de Calcutá, ou se foi Irmã Dulce, que foi pedir ajuda. Acho que foi Irmã Dulce. Que foi pedir ajuda lá para os pobres lá da Bahia. Foi pedir um grandão lá. Foi pedir um grandão lá na Bahia. E aí foi lá pedir, estendeu a mão, falou assim: meu filho, eu vim pedir aqui uma ajuda lá para ajudar os meus, né, os meus meninos lá, que ela pegava na rua, que dava banho, que levava para abrigo, que dava comida, que, né, tinha atendimento médico, inclusive no banheiro que ela dava banho nos moradores de rua, tinha a imagem de Jesus pintada no espelho. Olha que maravilha! As pessoas já começavam a se inteirar da imagem de Jesus e da existência de Jesus ali, se olhando naquele espelho. E aí aquela pessoa, né? Dá o quê? Vou dar nada, né? Cuspiu na mão da irmã Dulce, né? Cuspiu. Aí, o que ela fez? Tá bom, meu filho, esse é para mim. Agora, dá para você me dar ajuda para os meus irmãos que precisam? Aí a pessoa, né, se sentiu como? Olha a cara lá embaixo. Que humildade desta pessoa. Se fosse com a gente, se alguém cuspir na minha mão, se alguém cuspir na minha cara, o que a gente vai fazer? Gente, não vai rolar boa coisa. Com certeza não. Se alguém der um chute na minha canela, eu não vou sentir aquela dor calada. Não vou. Ou eu dou um chute de volta, ou eu vou falar uns bons desaforos. Por quê? Porque eu ainda sou espírito imperfeito. Eu ainda me aflijo com as situações que eu ainda não tenho controle. Mas nós não podemos ter controle de tudo. O dia que nós tivermos controle de uma 10ª parte de nossas ações, nós vamos estar com a nossa evolução lá em cima. E para que nós sejamos felizes, nós temos que andar numa linha reta aqui nesse planeta escola, para que nós sejamos felizes de verdade, para que nós conseguimos ter a nossa felicidade plena num plano mais alto, numa próxima encarnação. É difícil? Sim. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui. Olha quanto tempo. Já está na horinha. Ela quer me expulsar. Saí do prumo. Mas a culpa não é dela, fui eu que saí do prumo. Então, a nossa felicidade depende de nós. Vamos trabalhar para isso. Não vamos deixar que os outros nos aflijam, que os outros nos tirem do sério. E não vamos colocar a nossa felicidade dependendo da felicidade do outro. O meu filho é o meu filho. Se ele está num caminho difícil, ele que tem que se ajeitar. Eu não posso ficar me consumindo pela infelicidade ou pelo caminho que o meu filho escolheu. Vou sofrer? A gente sofre, porque nós somos mães, somos pais, somos avós. Nós vamos sofrer sim, mas nós não podemos nos consumir com aquilo que nós não podemos ainda mudar. Porque quem pode se modificar é cada um que pode se modificar. Nós não podemos mudar o outro. Nós podemos nos melhorar. Não uma modificação repentina. É aos poucos que nós vamos conseguir essa felicidade mais plena.
sair desses momentos de felicidade e ter uma felicidade plena em voos mais altos, em planos mais altos. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Ti, Senhor Jesus. Nós vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva. É a lição 165. Não duvides. É o que a gente mais faz, né? Duvidar de tudo. O que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o teu poder, e o poder do Senhor. A força coagulante de teus pensamentos nas realizações que empreendes procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura que deseja atingir. A dúvida, no plano externo, pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso material, mas a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar àquele que se desajuda. Compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para a frente, insistamos no bem, procurando-o com todas as possibilidades ao nosso alcance. Abandonemos a pressa e ouvidemos o desânimo. Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos, aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente. Eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo a inclinar-nos para a negação e para a morte. Graças a Deus. Agora vamos, os médiuns se conduzam para os seus lugares para começar o nosso passe. E que cada um se sintonize com Jesus. Imagine que a espiritualidade está toda aí presente, se debruçando sobre cada um de vós. Então vamos ajudá-los a nos ajudar. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Esta mensagem de Emmanuel nos faz lembrar que,
segundo um espírito protetor, lá no Evangelho, capítulo 19, item 12, ele diz que a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Assim, devemos desenvolver essa qualidade em relação a nós e a Deus. Daí, muito pertinente o título dessa mensagem de Emmanuel: não duvides. Sabedores que não nos encontramos sozinhos e que temos uma experiência milenar que não lembramos, mas que se manifesta em nossas disposições para realizar algo. E aquela da vida atual, tudo pode ser resolvido se nos dispusermos a resolver. Creiamos em Deus, creiamos nos amigos espirituais superiores a nós, creiamos naqueles amigos de mesmo estágio evolutivos que nós, e principalmente creiamos em nós mesmos, porque, afinal, quem tem que tomar uma decisão somos nós. Emmanuel, nesta mensagem, que ora refletimos, nos exorta o seguinte: abandonemos a pressa e esqueçamos o desânimo. Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos, ou seja, devemos seguir ao que Jesus nos propôs em Mateus, independentemente dos insucessos de qualquer hora e da demora em alcançarmos nossos objetivos. Sejamos fervorosos e esperançosos, pois essas qualidades nos credenciam aos postos mais altos ao que nos encontramos no momento. Segundo José, espírito protetor, a fé é a mãe da esperança e da caridade. Sobre isso, ele nos apresenta o seguinte pensamento: a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Como Emmanuel fala nessa lição, ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Peça a Deus para fortalecer sua fé e sua esperança, mas peça com sentimento, sempre, e seremos ouvidos, porque Deus está conosco sempre, e Ele ouve quem pede com coração. Mas não queiramos que a coisa chegue naquele momento, porque tudo vem no tempo de Deus. Que Deus e o nosso anjo guardião não nos deixem esquecer disso. Então, que o Senhor Jesus nos abençoe e nos ajude a seguir em frente, sempre amparados, nos fortaleça e nos conduza sempre. Graças a Deus. E assim, Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento,
momento de tanto aprendizado, de tanto ensinamento, que nós possamos levar para os nossos lares todo o ensinamento, toda essa paz, essa tranquilidade, essa harmonia que está aqui nesse momento, as bênçãos recebidas nesse momento, nessa tarde em que nós estamos reunidos aqui, com os pensamentos elevados em Ti, Mestre Jesus, na nossa Mãe Maria e em Deus nosso Pai, que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos e levar para os nossos lares tudo isso que estamos sentindo nesse momento. Paz, tranquilidade, alegria, fé e amor no coração. Abençoe a cada um, Senhor Jesus, que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Que as suas bênçãos, Senhor Jesus, as bênçãos da nossa querida Mãe Maria e, acima de tudo, de Deus Pai, damos por encerrada a nossa reunião da tarde de hoje, de sexta-feira. Que assim possa ser, graças a Deus. Vão em paz e que Deus vos acompanhe. Vamos lembrar, antes de nos dispersarmos, Do encontro. Nós estamos igual ao irmão Pedro. Será que alguém lembra de irmão Pedro? Irmão Pedro é do tempo da Vanderly, não é do meu tempo, não. Ele pedia e pedia, ele não tinha vergonha de pedir, não. E para que ter vergonha, né? O máximo que vai acontecer é a gente ouvir um sim ou não. Não, a gente já tem. Então, nós temos uma campanha, a campanha do cobertor, para os nossos irmãozinhos que estão em situação de rua. Nós temos a nossa caminha quentinha, o nosso cobertor quentinho para a gente se agasalhar. Graças a Deus, né? Nós não somos um deles, mas eles estão passando frio na rua. Muitas vezes, para não sentir frio, eles tomam uma caninha. Fazer o quê, né? É se aquecer do jeito que eles podem. Mas, se a gente puder ajudar, vamos ajudar. Essa campanha é a campanha do cobertor. A gente dá o valor que puder. Quem não puder, ore por eles. É sempre muito bem-vindo. Mas se puder, qualquer valor. Nós temos uns irmãos aqui que recebem esse valor, ou tem um Pix, tem um... eu não estou aqui com as informações, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, amor. Porque eu estou dando um aviso aqui, fora do... sem o conhecimento do... Nós temos... alguns irmãos, Caíme, Kilsen, Letícia, Silvia e Vitor. E tem o número do telefone deles. Quem quiser o papelzinho está aqui, para quem quiser. Ou podem fazer a doação através do Pix, ou no Banco Itaú. Então, qualquer valor que vocês tiverem é sempre muito bem-vindo. Também, se não puder, ok. Tá bom? Orem por essa gente, orem pela nossa casa, orem por mim, porque eu ainda não ganhei o céu, não. E pela Vanderly, que a Vanderly ainda está esquentadinha. Então, muito obrigada pela presença de vocês, que Jesus abençoe a todos vocês, que vocês voltem para os seus lares na paz e harmonia de Jesus. Ok? Obrigado, vamos com Deus.
Amém.